Uma lata velha, um arame, um bastão, ratambufa é o nome dele, uma caixa de percussão. Uma lata velha, um arame, um bastão, ratambufa é o nome dele, uma caixa de percussão. Esse mugido me lembrou do carnaval, do boizinho cara sujo e do cavalinho de pau. Esse mugido me lembrou do carnaval, do boizinho cara sujo e do cavalinho de pau. Uma lata velha, um arame, um bastão, ratambufa é o nome dele, uma caixa de percussão. Eu sou Bado Todão, mestre de proa da CRUMI, Comunidade Reinante Voga dos Mares de Peruíbe, e tenho a função de dirigir artisticamente as atividades aqui da entidade. Do cavalinho de pau. Uma lata velha, um arame, um bastão, ratambufa é o nome dele, uma caixa de percussão. Uma lata velha, um arame, um bastão, ratambufa é o nome dele, uma caixa de percussão. Esse mugido me lembrou do carnaval, do boizinho cara sujo e do cavalinho de pau. Esse mugido me lembrou do carnaval, do boizinho cara sujo e do cavalinho de pau. Uma lata velha, um arame, um bastão, ratambufa é o nome dele, uma caixa de percussão. A oficina de hoje começa, na verdade ela foi estimulada pela curiosidade. Existe um instrumento citado na história do boi de conchas, que é o instrumento ratambufe, né? Que dá nome ao boizinho nascido. Né, que quando ele nasce, o Cipriano, presenciando esse nascimento, ouviu um mugido, um berro. E ao ouvir esse berro, ele lembrou de um instrumento de percussão construído pelo Domingos Anagro, que era um batubense, um fulião de carnaval. Esse mugido me lembrou do carnaval, do boizinho cara sujo e do cavalinho de pau. Uma lata velha, um arame, um bastão, ratambufa é o nome dele, uma caixa de percussão. Esse aqui, então, é o ratambufe, que nada mais é do que o berimbau de lata, né? E esse aqui foi construído especialmente para essa apresentação. Ele acaba sendo, tem um aspecto do boizinho nosso, branquinho, com a mancha escura na testa, com o rabinho, mas ele dá um pouco a noção do que é É lógico que é uma leitura de todos os berimbais de lata que existem por aí, mas ele dá um pouco a noção, né, da simplicidade de construção. Uma lata velha, foi pintada, uma biriba, né, que é uma madeira aí e um arame, tá bom? Então é esse o nosso berimbau, o nosso ratambufe, berimbau de lata. Apresentar o material necessário para essa construção, que nada mais é do que o pau, a beriba, que chama. Beriba é uma madeira do Amazonas, mas acabou virando um apelido de um pau, de um bastão. Mas é o bastão de enverga, né? Que este é uma beriba de eucalipto, mas a gente pode, para fazer em casa, tudo você pode usar da maneira certa, usar galho de goiabeira, pitangueira, enfim, tem várias possibilidades. Segundo item, o arame. O arame também é uma característica, tem uma questão, pode ser com qualquer arame, mas o arame que eu faço é um arame tirado desta base de pneus, pode ser pneu de carro ou de moto, mas ele é de aço e acaba sendo um arame que vibra melhor, que tem também, é mais forte e dá também uma afinação mais adequada para os instrumentos, né? E por fim, a lata. Pode ser uma lata, enfim, que você tiver em casa. Essa exemplifica bem, né? Uma lata velha. Temos aqui o barbantinho, só para fechar um pouco também a puxada, né? Para segurar e para facilitar um pouco na afinação. Na verdade, o primeiro contato com o boi que eu tive, eu não me lembro exatamente que idade eu tinha, mas eu me lembro exatamente da cena. É uma rua paralela de casa. Eu me lembro de uma esquina vir um
um tropel assim de pessoas e eu me amedrontei um pouco com aquilo, mas visualizei um boi de embate. Eu não me lembro qual era o boi, naturalmente, porque eu era muito criança, mas aquilo me causou um misto de medo e de perplexidade, de encantamento, assim, e aquela imagem do boi investindo, o boi vindo. Então é uma imagem que eu trago comigo. Meu imaginário começa aí do boi, né? Da fantasia do boi, né? Do folguedo do boi. Sereia ciranda canta, faz Emanjar cirandar, faz todo mundo rodar na ciranda do mar. Vem onda toda faceira. Bom, o primeiro passo então é a gente trabalhar com o bastão, né? Com a beriba. Se você for tirar uma casca, um galho de árvore, né? Dentro das recomendações que eu fiz, naturalmente você vai descascar ela. Eu já fiz esse procedimento em casa, descasca, né, para dar um acabamento, quanto mais fina. Esse é um pau também que dá uma certa envergadura, sem problema, de quebra, pau já seco. Então o primeiro processo é isso, a gente vai tirar as ponteiras para encaixe do arame, tá? Passa um corte, é mais para segurar o arame sem prejuízo de soltar, né? De escorregar. Uma fissura mais ou menos assim, né? Para que a gente afine essa ponteira aqui. Aí é isso, ó. Né? Essa é uma ponteirinha, tá? Vou deixar mais ou menos assim para que a gente não, né? Já deu para ter uma noção do que é. Então vamos para o outro lado, inverter aqui, vamos virar o bastão, a beriba, pau de enverga aqui e fazer o outro lado aqui, a ponteira, para segurar o arame. Do fundo do mar, vem onda toda faceira, traga o cheiro do mar, beije até essa rede e a leve pro mundo. Do fundo do mar, olha pouco isso. Então nós temos, ó, o bastão já praticamente pronto, né? Bom, a diferença do boi de conchas e de outros bois do país, eu acho que é básica, né? A gente tem uma história com boi, com uma história que nasce em São Luís do Paraitinga e desce para Ubatuba enfim, cresce com o dono contando histórias do mar e quando ele cresce, já robusto, já crescido, ele desce realmente, mas a intenção de fato não era que o boi fosse, né, conhecesse o mar, né, nessa contação de causos que o Cipriano fazia para o boi, né? Mas isso ia para o matador, porque na verdade esse contexto histórico é um contexto real, né? Chama boi pra beira do mar, canta Emanjar, ciranda, sereia. Feito, preparado o bastão aqui, a beriba, a gente vai para lata, né? Vamos preparar a lata. Uma lata velha, como eu já falei, uma lata bem, também você pode, se quiser dar um tratamento prévio também, uma pintura, né? Uma ajeitada nela, uma embelezada antes, né, de afixar ela, eu acho que também é um caminho, tá? Eu não vou fazer justamente porque a proposta é a gente mostrar o aproveitamento de material velho, né? Material utilizado. Então, a primeira coisa a fazer é um furo. Então, o primeiro furo, naturalmente que, né, uma ferramenta pontiaguda assim, né, uma chave de fenda. Eu vou fazer um furo central, mas é possível que, né, às vezes você precise fazer mais de um furo também, não tem problema. Eu vou fazer para facilitar aqui para o lugar que você vai pôr, também variável, instrumento artesanal. Eu vou fazer aqui medir um pouco a terceira parte, dividir em 3 e vou pôr uma marca aqui para fazer um furo. Sereia do mar, chama boi pra beira do mar. Aqui está, uma arruela e um parafuso para fazer a fixação ali, tá bom? Entro com o parafuso, vou atravessar.
E vou fixar aqui na biriba, né? Então feito, né? Fixada a lata na madeira, aqui na biriba. A gente vai pôr mais ou menos uma linha, né? Que pode ser uma linha aproximada, né? Aqui, porque a gente vai passar o arame por aqui, por dentro, para reverberar dentro, né? Então vamos de novo lá com o meu instrumento, pode ser uma furadeira, pode ser, né? Cada um aqui, tá vendo? Furei por onde vai passar o arame. Do outro lado. Tá, a gente vai ver uma experiência, como qualquer processo artesanal, na verdade a gente não sabe exatamente, a não ser que você construa vários com o mesmo material, exatamente qual a afinação, mas, né, a disposição, melhor afinação que vai dar, mas dentro do conceito aqui que a gente está levando de fazer um instrumento lúdico aqui, né, e elucidar para as crianças o processo, o ratambuf, é um pouco isso. Agora a gente vai para o arame, certo? Depois dos furos, a gente está praticamente montado para receber o arame, tá? Chama Iemanjá, canta a sereia do mar, chama boi pra beira do mar, canta Iemanjá, ciranda, sereia, mar. Bem, os meus sonhos né, com a cultura popular, na verdade eu tenho esperança de que a cultura popular sempre exista, né? Porque eu acho que a base só identitária, é tudo que a gente precisa é manter um pouco a nossa ancestralidade, a ligação com o nosso passado, né? E as culturas populares estão envolvidas essas essências, essa vivência dessas comunidades, dessas pessoas, né? Das manifestações musicais, gastronômicas, sua comida, né? Sua dança, né? Sua literatura. Então o meu sonho está envolvido com essa ideia de se preservar. E acho que o poder público, dado essa característica muito desigual da nossa população, né, do nosso Brasil, eu acho que o poder público tem muita responsabilidade nessa questão, né, de criar políticas públicas, políticas de desenvolvimento, políticas de fomento à cultura popular de uma maneira geral, porque a gente vê que muitas culturas estão se perdendo, suas manifestações, as suas ideias, né? Chama Iemanjá, canta a sereia do mar, chama boi. A gente faz o processo de retirada do arame dessa forma, sabe? Tira tudo, eu deixei aqui, ó. Tira essa parte do aro aqui que ficam os arames. E a diferença é que esse arame ele dá ele dá um suporte melhor, porque é um arame de aço, né? Você vai perceber que ele tá aqui, ó. Vai tirando com cuidado e vai saindo um conjunto de arame enrolado aqui, ó. Aí, saiu todo o arame, agora o pneu. Vou tirar um pedaço, né? O pedaço que eu quero. Aí o arame, limpando um pouquinho, pode passar uma palha de aço, caso você tiver. Então, com o arame, né, melhor preparado, né, limpo, de repente até lixado, lustrado, você pode dar melhor beleza aí, né? Se tiver mais tempo, carinho, fizer as coisas com menos pressa e urgência, como a gente está fazendo aqui, dá para você preparar melhor, né? Uma vez passado o arame aqui por dentro, vou fazer os elos aqui para poder engaixar lá, né? Esse arame retirado do pneu de moto, eles têm essa vantagem, são mais finos um pouco, né? Encaixamos lá.
E vamos fazer a medição também aqui, né? Vamos fazer uma... É bom também não ser muito... Uma medição que ele vai, pra gente afinar, a gente vai puxar pra cá pra afinação, pra enrolar. Então tem que ser uma coisa que sobe um pouco, mas não sobe muito, né? Pra gente tentar dar essa fixação na lata. Fazer isso também. É isso. Daí o que eu vou ter aqui? Para fazer aqui, para esticar a corda, eu vou ter que fazer uma fissura também, uma linha aqui, para que esse arame ele corra dentro de uma, né, de uma fissura ali, para não escapar nem para um lado para o outro, né? Vou medir aqui também, vou fazer uma linha ali, tá? Aí eu tenho lá por onde ele vai passar. Chama boi pra beira do mar, canta Iemanjá, ciranda, sereia, mar, dança boi, dança boi, dança boi na beira. Vou pôr aqui um fio, né, para ficar mais fácil poder puxar. Vamos analisar, tá a guia feita ali, né, pra gente encaixar, só para ver, porque ele vai esticar mais, ele vai entrar o fio único ali, né? Daí a gente enverga, forçando um pouco a enverga aqui. Eu estou forçando para baixo o bastão, né, a biriba. O processo de amarração aqui é muito parecido com o processo de amarração do berimbau. Para dar uma ideia de afinação, para esticar o instrumento. Mais ou menos parecido com o berimbau tradicional, né? Faz coisa, segurou, pronto. Então, como eu disse, então, só para terminar aqui, tá feito o ratambufe, outros, né? Essa aqui são três variações, né? Da mesma ideia do berimbau de lata. Vou começar, vou ver se o meu pode... Lembra o grito do ratambufe? Vamos ver? Esse que eu acabei de fazer? A lata não. Aqui não. Aqui também não. Velha, um arame, um bastão, ratambufe é o nome dele, uma caixa de percussão. Uma lata velha, um arame, um bastão, ratambufe é o nome dele, uma caixa de percussão. Esse mugido me lembrou do carnaval, do boizinho cara sujo, do cavalinho de pau. Esse mugido me lembrou do carnaval, do boizinho cara sujo, do cavalinho de pau.